Montado, ok, mas eu também vou gravar do meu lado. Ok, então está aqui Povo de Varzim, ok, fantástico. Vendée, Vendée na França. Quem é que temos aqui? Casal de Câmara, Sintra, Guarda, Elsa. E mais. Quem é que temos aqui? Porão, Tomar, Gaia, Menton. Ok, eu também estou a falar de Menton. E temos aqui a Sara, que não está muito longe daqui da minha casa, alguns pouquinhos quilómetros, nada de especial. Ok, então vamos aqui dar início à nossa formação de hoje. É realmente um prazer estar a fazer esta formação para o grupo. Penso que aqui toda a gente já é brand partner, como é óbvio. Esta formação não é para convidados. Se estiver aqui algum convidado, peço por favor que se calhar seria melhor sair porque vai ficar um pouquinho confuso, porque ainda não tem informação suficiente para depois poder gerir toda a informação que vai passar aqui, ok? Então eu vou começar aqui por partilhar o meu ecrã, porque hoje vamos falar de follow-up. Follow-up, seguimento, chamem-lhe como quiserem, mas é realmente uma das coisas mais importantes do network marketing. E follow-up, que pode ser follow-up do produto, alguém que nós estamos a contactar para experimentar o produto, ou para alguém que estamos a querer trazer também para o negócio e para a oportunidade comercial. Então, eu vou-vos falar de uma forma geral, porque no fundo, follow-up, seguimento, faz sempre da mesma forma, não é? Mas basicamente, para haver follow-up, temos primeiro que mais nada que gerar o contacto, como é óbvio, não é? Portanto, o contacto pode vir de uma lista de mercado quente, uma lista que vamos fazendo à medida que vamos evoluindo, que vamos contactando com pessoas. A lista é algo que está em constante crescimento, em constante construção. Pode vir também das redes sociais, pode vir de contactos ocasionais que fazemos nas redes sociais ou na vida do dia a dia, porque toda a gente vai comprar o pão, vai à farmácia, vai a todo lado e toda a oportunidade é uma oportunidade para falar sobre Lifeway, sobre o X39 e uma das coisas que realmente funciona e para quem esteve no plano de 21 dias, ou que ainda está no plano de 21 dias, que ainda está a decorrer, é óbvio que uma das coisas que funciona é o patch diretamente, nós podermos colocá-lo diretamente nas pessoas. Para isso, uma das coisas que eu aconselho, e é uma coisa que eu uso desde o início, é uma carteirinha, aquelas carteirinhas que compram no chinês, que têm várias divisões, que normalmente servem para cartões. Eu utilizo isso exatamente com patches lá dentro e faço os meus contactos e coloco o patch à pessoa. E o patch, é claro que um patch que a gente vai dar não serve automaticamente para a pessoa ter resultados, mas pode até servir. Pode ser um daqueles casos em que a pessoa sente resultados imediatos, mas serve principalmente para gerar a conversa, para poder iniciar alguma coisa, para mostrar como é simples o gesto de colocar um patch e também, no fundo, para mostrar à pessoa, se mais tarde ela vier para o negócio, que ela pode fazer algo tão simples como colocar o patch em alguém, que foi o que fizemos com ela. Acima de tudo, é muito importante nós termos a noção que no network marketing uma das coisas mais importantes que existe é socializar. Nós costumamos dizer que primeiro vem human life. Então, socializar, devemos realmente abordar alguém, normalmente numa conversa simples, que pode começar, sei lá, pelo tempo ou por doença, se a pessoa se estiver a queixar, às vezes pode ser uma pessoa que está a falar com alguém e que está a queixar-se de problemas de saúde, ou está a falar convosco e a queixar-se de problemas de saúde, ou a falar de problemas de dinheiro, e aí pode realmente começar uma situação de gerar um contacto, mas acima de tudo temos que nos centrar sempre nas perguntas e ouvir. Diz um amigo meu que nós fomos criados pela natureza com dois ouvidos e uma boca só para ouvirmos o dobro daquilo que falamos.
Porque na realidade, quando nós ouvimos e quando nos interessamos pelas pessoas, elas vão nos dar as pistas todas, elas vão nos dizer realmente aquilo que precisam. E como diz no livro O Melhor Vendedor do Mundo, quando nós estamos a dar à pessoa aquilo que ela procura, temos-lo na mão. Portanto, aqui, sem dúvida, que temos um produto que toda a gente procura, mesmo que ainda não saiba. Então só temos que perguntar e ouvir e esperar pelas respostas. E tudo isto se baseia exatamente em esperar pelas respostas para depois podermos então dar as nossas respostas. Portanto, perguntar para ouvirmos depois e podermos realmente dar resposta àquilo que a pessoa procura. Apresentar o produto ou a oportunidade, temos realmente várias ferramentas e vamos aqui fazer algumas das situações que nós temos mais acessíveis, que é o Boards. Eu penso que toda a gente tem a aplicação Boards, pelo menos deve a ter descarregado na altura em que foram introduzidos já a LifeWave. Esta aplicação tem realmente variedíssimas coisas e entre elas tem vários vídeos que nós podemos utilizar para poder começar a mostrar à pessoa aquilo que temos na mão. Para falar do produto, temos um vídeo que é excelente, que é o vídeo do Dr. Paulo Pereira, que podemos enviar à pessoa como primeira abordagem, mas também podemos começar, por exemplo, por aquele pequeno vídeo que mostra a forma como atua o patch. Eu adoro esse vídeo, o videozinho que começa com a mão e que fala exatamente da luz infravermelha. Eu adoro esse vídeo e acho que é um dos vídeos que é realmente ideal para nós primeiro já falarmos da tecnologia, de não inventarmos nada, ok? A seguir também podemos ter flyers, as pessoas podem fazer flyers, podem fazer cartões, na secção de recursos do nosso site, da nossa loja, do nosso back-office, quer dizer, temos exatamente a secção de material que podemos usar e estão lá flyers e estão lá cartões, portanto, onde vocês praticamente só têm que pôr o vosso contacto, o vosso nome e o vosso contacto. As amostras, que já acabei de falar, aqui realmente temos um negócio que é realmente o melhor negócio do mundo porque se transporta num bolso, é incrível. Pensem um pouco noutros tipos de negócios onde às vezes é preciso andar com uma mala ou andar com produtos atrás, carregado no carro. Aqui, num bolso, nós temos realmente aquilo que precisamos, que é, por exemplo, o patch X39, e podemos colocá-lo a qualquer pessoa, ou, por exemplo, um patch que funciona muito bem nas amostras, um bom vendedor, é o IceWave, porque se vocês ouvirem alguém a queixar-se com uma dor, se vocês aplicarem o IceWave, podem ter resultados quase imediatos e pode ser uma ótima porta de entrada para a tecnologia da companhia. Podemos também utilizar as chamadas a 3. Estamos com uma pessoa que quer saber um pouco mais, mas que nós ainda não estamos à vontade. Podemos fazer chamar, por exemplo, o nosso upline ou alguém mesmo paralelo, não tem que ser upline, alguém que esteja disponível, por exemplo, ou alguém com quem a pessoa se identifique. Vamos imaginar que estamos a falar com um carpinteiro, conhecemos a história de um carpinteiro que está na LifeWave, vamos lhe mandar uma mensagenzinha, olha, posso-te ligar agora, tenho aqui uma pessoa que gostava de trocar umas palavrinhas, porque não? A pessoa vai provavelmente identificar-se mais com uma pessoa que tem a mesma profissão do que ela, que se calhar convosco. Além disso, as chamadas a 3 funcionam muito bem. Porquê? Porque, principalmente na nossa lista quente, nós vamos falar muitas vezes com pessoas que não nos vão dar muito ouvidos porque somos nós, porque somos amigos, porque vai ouvir metade das coisas que nós estamos a dizer, vai levar para a brincadeira, enquanto que se nós pusermos uma chamada a 3 com alguém que ela não conhece, ela vai ouvir, ok? E, claro, as apresentações de sistema, como tivemos uma ontem, como vamos ter amanhã a reunião científica, a ação científica, que também é ideal para nós colocarmos pessoas para apresentar o nosso produto e a nossa oportunidade. Agora, vamos ter pessoas que nos dizem não. Como é que lidamos com o não? Bom, o não, primeiro é preciso saber, principalmente para as pessoas novas, que o não nunca é nem pessoal, nem definitivo. O não pode querer dizer preciso saber mais, preciso de ver se realmente isso é verdade, mostra-me um pouquinho mais, explica-me um pouquinho mais, ou não é o momento,
Também pode acontecer isso, como diz o Paulo Alves, se a pessoa não tiver com o seu relógio ao meio-dia, a coisa não vai entrar. E às vezes é exatamente este follow-up, tem a ver com enviar informação sucessiva até que a pessoa chegue ao meio-dia. Porque às vezes não é o momento, naquele momento, e depois com o continuar vamos acabar por encontrar essa porta aberta, que pode acontecer porque a pessoa, em relação ao produto, por exemplo, apareceu-lhe um problema de saúde, que de repente vai pensar em nós, se nós continuarmos a estar presentes, ou problema financeiro, que pode também suscitar essa, essa vontade de entrar em contato connosco. E para isso é preciso que nós continuemos sempre a enviar informação. Portanto, fazer exposições, como se chama no marketing multinível, é exatamente a forma de nós não deixarmos cair no esquecimento de um determinado contacto. E isso eu sei que não é fácil, mas quantas vezes nós lançamos a isca e depois esquecemos de puxar o fio. E o peixe até lá foi morder e nós depois andamos, como dizia um amigo meu, nós por vezes andamos tão à procura de pessoas que continuam a dizer-nos não, que esquecemos daquele que está a dizer sim e que nós acabamos por quase não lhe ligar a importância e ele vai acabar por entrar por alguém que não nós, porque nós não soubemos realmente levar as coisas até ao final. Bom, a importância das exposições. Então, as exposições não é uma exposição, não é um vídeo que se envia. Na realidade, como eu costumo dizer, vamos enviar informação, vamos fazer exposições das duas uma. Ou até que a pessoa realmente adira ou ao produto ou ao negócio, ou então até que ela nos diga, olha, sinceramente, ou com uma pergunta nossa, porque também faz parte, a certa altura, nós perguntarmos, olha, desculpa lá, eu tenho estado a enviar informação, como amigos que somos, gostava que tu me dissesses se realmente estou a ser inconveniente, se tu não quiseres mesmo saber daquilo que eu tenho para te apresentar, gostava que me dissesse, porque eu não quero estar a estragar a nossa amizade, ou a chatear-te, ou a fazer-te perder tempo e a perder o meu tempo, se realmente a tua intenção não passa minimamente por aqui. E esperar que a pessoa realmente nos diga sim ou não. Portanto, até pode ser que a pessoa não tenha respondido, mas queira continuar a saber um pouco mais. Então, as exposições, falamos no mínimo de 4 a 6 quando é no cara a cara, ou mercado quente, e 15 a 20 pelas redes sociais. Porquê? Porque tantas vezes nas redes sociais? Quem é que daqui já viu, já comprou um produto, mas ao fim de ter ouvido dezenas de vezes a publicidade na televisão, por exemplo, ou a aparecer nas redes sociais? É normal. A publicidade é o efeito de repetição que faz com que as pessoas acabem por ir comprar um determinado produto. Muitas vezes, quando se trabalha, por exemplo, também com flyers, uma pessoa pode ter visto já o flyer, ou pode ter recebido um flyer já 5, 10, 15 vezes, e um dos dias a pessoa acaba por ir à procura, acaba por ligar, ou acaba por ir diretamente ao site à procura. Portanto, nunca deixem de fazer repetição desta publicidade, porque é esta repetição que vai levar ao efeito desejado, que é a pessoa finalmente procurar. Reparem, por exemplo, um folheto ou um cartão que vocês dão, muitas vezes vai para o fundo de uma carteira, por exemplo, falo no caso das esposas, das mulheres, que têm carteiras onde têm, às vezes, montes de coisas, e que um dia vão limpar a carteira e de repente encontram aquele cartão que nunca mais tinham lembrado e de repente vamos ligar. Portanto, o cartão de visita é algo que pode funcionar muito bem, mas acima de tudo, repitam este efeito de publicidade, quer seja no cara a cara, quer seja nas redes sociais, mas sempre tendo atenção que quem trabalha com redes sociais é preciso muito mais nas redes sociais do que no cara a cara. Estas exposições são feitas sempre enviando material diferente. Portanto, a pessoa viu eventualmente um primeiro vídeo, ter a noção se a pessoa realmente viu ou não, enviar-lhe um segundo ou enviar-lhe mais informação, enviar-lhe um testemunho. Pouco importa, o que é importante realmente é que a pessoa vá recebendo informação. E as exposições não param.
ter a noção que as exposições não param, porque mesmo depois da pessoa aderir, a pessoa aderiu ao produto, por exemplo. Então, vamos continuar as exposições e o follow-up para a pessoa ter bons resultados com o produto. E a pessoa tendo bons resultados com o produto, vamos continuar o follow-up para que a pessoa tenha eventualmente vontade de ver um pouco mais sobre a oportunidade de negócio. E depois da pessoa ter a oportunidade de negócio na mão, ter aderido, vamos continuar as exposições para ajudar a evoluir, porque se ela entrou no negócio, então é porque ela quer realmente fazer alguma coisa. Portanto, não vamos deixar a pessoa de lado no momento em que ela assina, vamos continuar realmente a mostrar-lhe então e a ajudá-la para que ela possa evoluir e claro que depois isso, no fundo, nunca para, a não ser quando realmente a pessoa já é um líder completamente independente, porque até lá vamos continuar a ajudar esta pessoa a atingir os objetivos que ela tem. Então, outra coisa muito importante é nunca terminamos uma exposição sem marcar a seguinte. Acabamos de fazer, por exemplo, uma exposição cara a cara com a pessoa viu alguma coisa e nós vamos dizer-lhe, olha, tal dia assim assim, vamos voltar-nos a encontrar ou vou-te enviar algo, achas que se eu te enviar isto tal dia, tu vais conseguir ver dentro de 2 ou 3 dias e esperar que a pessoa diga sim ou não, mas tens a certeza que vais vê-lo e se a pessoa diz sim, então vamos logo quando é que lhe vamos enviar um novo material. E cá está, tanto até comprar ou assinar, ou dizer abertamente que não tem interesse, que foi aquilo que eu disse no início. Objeções. Bom, aqui objeções, toda a gente tem objeções, toda a gente aparece a toda a gente. Uma das mais frequentes é quando estamos a falar com uma pessoa e a pessoa diz: Ah, tenho que falar com a esposa ou tenho que falar com o marido. Aqui realmente pode ser uma das duas situações. Ou a pessoa não está interessada e está apenas a querer ganhar tempo, ou por simplesmente a tentar desembaraçar-se de vós, ou então tem realmente um acordo com o marido ou com a esposa de não tomar a decisão sem falar primeiro com ela. Quando isto acontece, uma das coisas que realmente é importante é nós tentarmos saber quando é que podemos falar em conjunto ou enviar um material que a pessoa vá ver juntamente com o marido ou com a esposa. Então, devemos sempre passar por uma pergunta que é muito interessante, que é perguntar se eu te enviar um vídeo, tu serias capaz de o ver juntamente com a tua esposa? Se eu te enviar um material, porque uma das coisas que temos que explicar logo é que não o faça, dizer à pessoa, não vá falar com a esposa ou com o marido, tentando explicar algo que ainda não domina. Ok? Eu vi aí um micro, eu agradecia que desligassem os micros, ok? Portanto, sempre esta pergunta: se eu te enviar um vídeo, se eu te enviar uma explicação, tu irias ver com a tua esposa ou tu irias pura e simplesmente ver e a pessoa diz sim, 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 ok, mas quando? Se eu te enviar amanhã, tu achas que dentro de 2 dias consegues vê-lo? Ou talvez para o final da semana. Ok, então achas que tens a certeza que se eu te enviar até domingo tu vês? Sim, 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 até domingo eu vejo. Ok, pronto, então eu ligo-te segunda-feira para te perguntar realmente o que viste e o que é que achaste. E vamos realmente ligar, vamos nos comprometer e vamos ligar na segunda-feira e provavelmente aquela pessoa, se calhar, viu ou não viu. E quando não vê, claro que nós ficamos um pouquinho chateados com o facto da pessoa não ter visto, mas não vale a pena estarmos a fazer reflexões. Vamos dizer, oh pá, não tem problema nenhum, olha, quando é que achas que vais conseguir vê-lo? Amanhã? Depois da manhã? Vamos dar a possibilidade à pessoa de dizer, olha, de certeza vou vê-lo quarta-feira. Pronto, então olha, eu ligo-te quinta-feira, diz-me uma coisa, qual é a melhor hora para que eu te ligue para perguntar então se viste e o que é que achaste? E esperar pela resposta da pessoa, ok? Pronto, cá está. Quando achas que pode ver este vídeo, por exemplo, ou este link, dentro de 2 dias, ok. Então, se eu te ligar depois desse dia, já o terão visto. Tentar ter um dia em que a pessoa se comprometa a ver e fixar
a data para o contacto. Isto é realmente muito importante e depois de ter feito este contacto, marcar logo então um novo contacto. Agora, as objeções, e depois vamos abrir aqui, eu depois vou abrir aqui ao público, porque, aliás, vamos começar por uma coisa. Eu vou interromper aqui a partilha e gostava que vocês começassem a escrever aí no chat objeções, ok? Quem é que já teve objeções e que tipo de objeções é que vocês conhecem? Vamos pôr aí, quer seja para o produto, quer seja para o negócio, objeções que as pessoas costumam apresentar. Vá, escrevam. Escrevam aí no chat. Enquanto eu bebo aqui um bocadinho de água, que estou a ficar com a garganta seca. É caro. É muito caro. Já foi dito. Ah, isso é o placebo. O produto é muito caro. Ok. Ah, outros. O caro já apareceu. Ah, não tenho tempo, diz a Cristina. Exatamente. Será que funciona? Muito bem. Não acredito nesses adesivos, diz a Délia. Ok. Sim, também dizem que é placebo. Compro-te, mas não quero saber de nada. Uau, esta é forte. E não se vende nas farmácias. Muito bem, Elsa. Exatamente. Como iniciar um negócio sem investir? Oh, excelente. Como será que posso ganhar dinheiro com isso? Não é propriamente uma objeção, aí já é uma pergunta que mostra algum interesse. Tenho de usar para sempre. Exatamente, Elizabeth, é uma ótima pergunta. À qual eu respondo, eu uso para sempre, mas ninguém é obrigado a usar para sempre. Ok. Se fosse bom, falava-se na televisão. É verdade, Paula. Ok. Isso faz mal à saúde. Se é assim tão bom porque não sabem os médicos e não está nas farmácias. Ah, essa é excelente. Muitas vezes. Ah, isso não faz habituação. Claro que sim. Habituação ao bem-estar. Hoje responder a uma mulher é farmacêutica, vou saber a opinião dela. Ok. É aprovado pelo Infarmed. Muito bem. Ainda há bocadinho, por acaso, expliquei isso na formação que fiz antes, na apresentação. Porque é que não está na farmácia? Não há estudos independentes. Ok. Bom, então vamos aqui a algumas objeções. Não acredito na simplicidade da fotobiomodulação do nosso corpo. Fala muitas pessoas, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Não quer saber porque não tem tempo e confia em mim. Ok? Bom, então eu vou passar novamente à apresentação. Então vamos aqui para algumas objeções. Uma delas, não sou vendedor. Não gosto de chatear as pessoas. Isso não funciona. Não tenho tempo. Não tenho dinheiro, porque dinheiro é tempo. Isso é pirâmide. Quem é que nunca ouviu esta? É bom demais para ser verdade. E isso é caro, já foi dito aqui. Ora bem, a gente pode realmente partir para a argumentação, mas eu posso-vos dizer que quando nós partimos para a argumentação, nada funciona. A pessoa fica na dela, vocês vão ter ali uma pessoa a teimar convosco e não vão conseguir fazer nada com isso. A melhor forma é realmente concordar sempre com a pessoa. Compreendo o que queres dizer, porque eu também pensava assim. Então, uma das coisas que eu digo, por exemplo, quando a pessoa diz não sou vendedor, olha, compreendo exatamente o que estás a dizer, porque foi a minha primeira reação. Mas realmente, quando eu depois pensei na minha história, quem me vendeu o produto foi a minha esposa. Ah, como é que é? Foi a tua esposa? É verdade, foi a minha esposa, porque ela viu um vídeo e praticamente obrigou-me a adquirir o produto para ter resultados com ele. E ela sabia realmente que eu sofria imenso de dores e, portanto, ela vendeu-me o produto, mas pura e simplesmente o que ela fez foi partilhar uma história que ela tinha ouvido e que me mostrou a mim. E, portanto, ninguém me vendeu coisa nenhuma, eu é que fui comprar. Então, na realidade, temos aqui algo que não é um negócio de vendedores, porque senão estaríamos a fazer publicidade à procura de vendedores. Não, mas aqui, na realidade, o que nós precisamos é de pessoas que tenham resultados e automaticamente com eles partilhem também com outras pessoas. Não gosto de chatear as pessoas. Olha, compreendo exatamente o que queres dizer, porque eu também pensava assim. Mas sabes uma coisa? Meti este produto à minha mãe
e a minha mãe, que é uma pessoa acamada, que já não reconhecia nem interagia com ninguém, ao fim de algum tempo de estar a usar, já começa a reagir, já começa a falar com as pessoas, toda a gente se dá conta que ela está realmente a ter um resultado incrível. Além disso, começou a usar o produto para problema com escaras que não eram cicatrizáveis pelos métodos tradicionais. Já há imenso tempo que estavam a tentar, não havia evolução nenhuma. E eu tenho aqui, inclusivamente, as fotografias que mostram a evolução depois que ela começou a usar o patch. Isso não funciona. Olha, compreendo o que quer dizer, porque a primeira reação que eu tive foi exatamente essa. Isto não pode funcionar. Só que depois comecei a usar, não é? E depois, quando usei, tive resultados. Quando ao fim de 4 dias as minhas dores passaram, é claro que eu não podia dizer que não podia, que não funcionava. Não tenho tempo. Olha, compreendo exatamente o que estás a dizer, porque eu tenho a minha vida muito ocupada e a minha primeira reação foi pensar: eu não vou ter tempo a fazer isto. Mas a verdade é que de repente comecei a pensar que quando eu vou a um bom restaurante ou quando eu vou ver um bom filme, eu acabo por falar com as pessoas, acabo por arranjar a forma de conduzir a conversa para aquele restaurante ou para aquele cinema e as pessoas acabam por ir ver. E sabes que mais? Não estamos a falar aqui de venda, estamos a falar de network marketing, que é um crescimento exponencial. Porque provavelmente já te aconteceu teres falado de um bom restaurante ou de um bom filme e se calhar sem te dares conta, milhares de pessoas acabaram por ir ver esse filme porque tu foste ver. E a pessoa fica assim um bocado perplexa e diz: Não, eu não falei com milhares de pessoas. Pois não, tu não falaste com milhares de pessoas, mas imagina que falaste com 10 e que cada uma das 10 foi ver o filme ou foi ao restaurante e falou com 10 que falaram com 10, já estamos a falar de 1110 pessoas e tu só falaste com 10. Portanto, o tempo aqui realmente não é importante, porque podes multiplicar o teu dia, por exemplo, por 1111 horas, se tu dedicares 1 hora e cada uma dessas 1110 pessoas que entraram na tua organização dedicarem 1 hora, estamos a falar exatamente de 1111 horas em 24 horas. Isto é, chama-se isto alavancagem e é realmente algo que é extraordinário e que só acontece no network marketing, ok? Não tenho dinheiro. Bem, se a pessoa não tem dinheiro, é bom que reveja o que é que está a fazer na vida, porque para se registar na LifeWave são apenas obrigatórios 30 euros. A partir daí a pessoa faz como quiser. Mas, mais uma vez, concordem com ela e digam que também pensavam que não tinham dinheiro, mas depois, quando viram que o investimento era ridículo, que finalmente perceberam que tinham dinheiro, sim, e que bastava, se calhar, abdicar de uma ida ao restaurante uma vez na semana ou evitar, por exemplo, aquela saída ao shopping que não era tão necessária assim, porque não tinha mais onde passar o tempo no domingo e que agora não só vais investir, como ainda por cima vais aproveitar esse domingo para falar com os teus amigos e provavelmente ganhar bastante dinheiro logo nesse dia, não é? Isso é pirâmide, já toda a gente ouviu falar. Bom, claro que a pessoa pode dizer sempre, mesmo vocês conhecendo bem o sistema, pode dizer: Olha, eu pensava exatamente assim, só que depois comecei a analisar e sabes uma coisa? Vi histórias onde pessoas que entraram depois estão a ganhar mais dinheiro do que pessoas que entraram a primeiro. E isso numa pirâmide seria impossível. E a pessoa aí fica já um pouquinho, como é que é? Exatamente. Na realidade, aqui é a meritocracia. Portanto, qualquer pessoa que entre agora, que faça mais trabalho do que uma pessoa que faça, nomeadamente, uma rede maior do que aquela que a pessoa que já cá está há mais tempo fez, vai estar a ganhar mais dinheiro do que aquela que entrou há mais tempo. É bom demais para ser verdade. Bom, também podem concordar com ela. Eu também achei, mas depois, a partir do momento em que eu percebi que realmente era verdade, porque vi e podem contar aqui a vossa própria história e contar a história de uplines que estão realmente a fazer a diferença no marketing multinível. E contem histórias adaptadas à pessoa. Estão a falar com um canalizador, falem de um canalizador ou falem de alguém com uma profissão equivalente, que não tinha realmente conhecimentos e, no entanto, conseguiu chegar lá. Ou se estão a falar com um profissional de saúde, falem do meu caso, falem do caso
de todos os médicos que estão connosco atualmente, Dr. Otávio Melo, doutora Viana, doutora Susana. Portanto, falem realmente de casos que se adaptem à pessoa com quem estão a falar, ok? Isso é caro, foi também uma das objeções que muita gente colocou aí. Mostrem que efetivamente pode ser caro se comparado com alguma coisa equivalente. Ora, o que é que temos equivalente? É verdade, temos as injeções de células estaminais. Mas as injeções de células estaminais são entre 10 e 15 mil euros, no mínimo, por sessão. Portanto, é caro comparado com o quê? O ouro é caro? Não, é ouro. Portanto, nós realmente podemos dizer, olha, eu também achava, mas quando realmente eu vi os resultados que isto traz e quando comecei a pensar que esta tecnologia é tão incrível que reativa as células estaminais, coisa que até agora só era possível ter células estaminais sendo dadas ou do cordão umbilical ou de um dador externo e a preços completamente exorbitantes, realmente percebi que estava perante algo que até é bom demais para ser verdade, porque podia custar 3 vezes mais e continuava a ser barato. Ok? Agora, as razões para as objeções, na realidade, são duas. Ou uma crença limitativa em relação ao marketing multinível, porque às vezes as pessoas já têm crenças, já ouviram falar, já pensaram que compreenderam o que era o marketing multinível, ou então uma crença limitativa em relação a si própria, achar que não é capaz. Mas basicamente, se vocês pegarem todas as objeções que apareceram no slide anterior, todas elas se encaixam ou na crença limitativa em relação ao marketing ou na crença limitativa em relação a si próprio. Portanto, estas realmente são as únicas razões para as objeções. Bom, eu termino aqui a minha apresentação, mas eu vou abrir os micros e vamos fazer qualquer coisa de interativo, ok? Eu não sei se houve aqui mais algumas. Sim, houve aqui mais algumas. Vou perguntar à minha filha que é da saúde. Nunca deixem a pessoa, vocês novos, principalmente, não estraguem o vosso mercado quente tentando explicar. Utilizem o vosso patrocinador, façam a lista, trabalhem com ele, utilizem as apresentações do sistema. Não tentem realmente explicar algo que vocês ainda não sabem muito bem explicar, porque vocês vão completamente queimar o vosso mercado quente. E vocês vão ouvir os 10 primeiros nãos e vão dizer comigo não funciona, toda a gente me diz não. Portanto, não façam isso. E quando têm objeções deste género, vou perguntar à minha filha que é da saúde: ok, olha, diga-me uma coisa, se eu lhe enviar um vídeo explicado exatamente por um médico o que é esta tecnologia, você mostraria ou iria ver esse vídeo juntamente com a sua filha? E esperar pela resposta. Sim. Ok, então e quando é que acha que vai conseguir vê-lo juntamente com a sua filha? Ela trabalha durante a semana só se for ao fim de semana. Então acha que sábado, se eu lhe enviar este vídeo, sábado você vai conseguir vê-lo com ela? Sim, talvez. Então, olha, vamos fazer assim. Eu vou-lhe enviar uma mensagem no sábado de manhã a relembrar-lhe a dizer: não se esqueça de ver o filme com a sua filha. Está bom assim? Concorda com esta forma de fazer? Sim, 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 concordo. Pronto, então no domingo eu ligo e gostaria eventualmente até, se a sua filha estiver disponível, quando eu ligar, falamos os três. Pode ser? Pode. Pronto. Então, vamos fazer assim. Quem diz a filha, diz o marido, diz a esposa, como já expliquei há pouquinho neste tipo de situações. Tem aqui uma outra. Não existe ficha técnica do que o medicamento contém. Olha, compreendo exatamente aquilo que estás a dizer, porque eu também pensava que era um medicamento. Mas, na realidade, é um dispositivo de bem-estar e realmente é um dispositivo que está completamente portanto, com como é que se chama? Registado, patenteado, e como patenteado que está, é claro que está no segredo dos deuses. Agora, posso dizer uma coisa, há resultados que são completamente incríveis e quando realmente estamos perante os factos, contra factos não há argumentos. Outra coisa, porque é que não se vende nas farmácias, que há bocadinho estava a dizer, olha, também me pus essa pergunta,
mas depois percebi que não tinha nada que ser vendido nas farmácias porque não é um dispositivo médico. Mas não tem estudos de médicos, ou o meu médico não conhece, o meu farmacêutico não conhece, exatamente porque eu compreendo, porque também me pus essa questão e depois percebi que, sendo um dispositivo de bem-estar e que passava exatamente por marketing multinível, seria as pessoas com resultados que iriam partilhar com outras pessoas e, portanto, o teu médico ainda não conhece porque ainda ninguém lhe apresentou. Portanto, tu podes vir a apresentar ao teu médico que ele ficará certamente contente de saber que esta tecnologia existe. Uma das primeiras perguntas, diz a Elsa, é quanto tempo tenho que usar? Um mês. Bom, eu costumo dizer, quem já ouviu as minhas apresentações, eu costumo dizer que nós encaramos o uso do X39 como uma viagem. Portanto, é uma viagem que vai durar um certo tempo. Quando nós começamos uma viagem, por exemplo, queremos ir de Lisboa ao Porto, não podemos chegar ali a Aveiras e dizer: Oh, isto não funciona, eu já estou a andar daqui a quase à meia hora e ainda não cheguei ao Porto. Não pode dizer isso porquê? Porque sabe que a viagem não é meia hora. A viagem vai passar por aquelas terrinhas todas até chegar ao Porto, portanto vai demorar no mínimo 2 horas e meia, 3 horas e a andar bem e sem trânsito, ok? Então, aqui a viagem é de quanto tempo? Vamos deixar realmente ao critério da pessoa o tempo que ela quer fazer, mas a explicação temos que ser nós a dá-la. E a explicação é: olha, logo nos primeiros dias, primeiras semanas, tens a reativação de 4.000 genes. Ao fim de 6 semanas, normalmente os estudos mostram que há uma maior clareza mental. Ao fim de 3 meses, começa ou aumenta a produção do colagênio interno. Como tu sabes, o colagênio é a proteína mais abundante e mais importante do nosso corpo e essa proteína, quando começa a ser, ou quando começa a aumentar o seu fabrico, automaticamente vai melhorar as articulações, vai melhorar a pele e o cabelo, vai melhorar as unhas, mas acima de tudo nas articulações vai ajudar a aumentar a flexibilidade e diminuir as dores. Portanto, já é um patamar os 3 meses. Mas não para por aí, porque os estudos mostram que aos 6 meses há uma reversão da idade cardiovascular. Ou seja, o teu coração, as tuas artérias, as tuas veias vão começar a comportar-se como se tu tivesses 15 ou 20 anos a menos. Portanto, se me perguntas quanto tempo, olha, eu pessoalmente vou usá-lo para sempre porque não quero recomeçar o meu processo de envelhecimento. É claro que aquilo que eu já ganhei. Mas o meu processo de envelhecimento, a partir do momento que eu interrompa, o peptídeo de cobre, quando eu comecei a usá-lo, estava baixo e foi aumentado exatamente pela ação da luz, automaticamente, quando eu deixar de o fazer, vai voltar a descer e, portanto, o processo de envelhecimento recomeça, como é óbvio, não é? Recomeça, portanto, vai baixar e vai voltar outra vez a haver provavelmente inflamação. É claro que a parte das células estaminais que foram recuperar alguns tecidos, recuperaram uma parte, mas depois se baixa o peptídeo de cobre, automaticamente as células voltam a ficar adormecidas. E como todos os dias há milhões e milhões de células que morrem, dezenas de milhões, então automaticamente essas células vão continuar a morrer nos teus órgãos e não vão ser substituídas. Portanto, não vai parar a regeneração do teu corpo. Portanto, se me perguntas quanto tempo, olha, no mínimo 6 meses, e além dos 60 anos, mais um mês por cada 10 anos de vida, mas se queres mesmo a minha opinião, é usar. Usar para sempre, integrá-lo dentro dos teus hábitos, porque afinal toda a gente bebe café e não sabe porquê, muita gente fuma, que é algo que tem a certeza que faz mal e no entanto faz, mas por ser humano é assim, mais depressa vai fazer algo que tem a certeza que faz mal do que usar qualquer coisa que foi testado, que foi estudado, que foi desenvolvido para fazer bem. São problemas, realmente, o ser humano é realmente assim e nesse aspecto não há nada a fazer, ou a pessoa aceita ou a pessoa não aceita. A pessoa vai dizer, mas mesmo assim é um orçamento. Sim, é um orçamento, mas olha que não é um gasto. Como não é um gasto? Não, é um investimento, porque o melhor investimento que você pode fazer é na sua saúde. Portanto, automaticamente deixa de ser um gasto e passa a ser um investimento, e o melhor investimento que você pode fazer é em si próprio. Agora, vai haver quem realmente aceite esta noção,
quem não a aceite, mas é a altura, eventualmente, para depois começarmos a falar, olha, mas de qualquer maneira não se preocupe, porque com os seus resultados você vai começar, sem querer mesmo, vai partilhar com algumas pessoas e deixe-me dizer-lhe uma coisa, você num mês traz 3 pessoas, o seu produto fica gratuito. Portanto, qualquer pessoa que diga, mas eu tenho dificuldades financeiras, não consigo. Ótimo. Se você tem dificuldades financeiras, é mais uma razão para você usar. Porque vai ter resultados, vai partilhar com pessoas. E partilhando com 3 a 4 pessoas, o seu produto está gratuito. Interessa-lhe. Portanto, ok? A pessoa não tem, nem toda a gente vai ter, se calhar, a possibilidade de comprar logo o pack. Pode-se registar e comprar envelope a envelope. Fica-lhe mais caro? Fica. Não evolui no plano de marketing? Não, mas pronto, é uma forma de começar. Pode ser que, entretanto, venda alguns produtos, comece a vender alguns patos até separados, e, porque há quem faça isso, vender, por exemplo, 10 patos, e a partir daí pode começar a pouco e pouco a fazer como aquele grande vendedor que começou de porta em porta a vender tomates e outros legumes, e começou com alguns, guardou o dinheiro, foi comprar outros, foi à casa seguinte e vendeu e guardou o dinheiro e foi comprar outros e foi juntando o lucro. E isso é uma história que é conhecida exatamente de alguém que acabou por fazer uma fortuna, mas que começou assim. Portanto, solução há sempre para toda a gente, desde que a pessoa queira. Ok? Bom, então eu vou abrir aqui os micros ao pessoal todo e gostava que vocês reativassem o vosso som. Quem quiser, ponha a mão no ar e intervenha. Ok? Gostava de ter aqui qualquer coisa de interativo. Colocarem questões e respondermos. Eventualmente eu ou alguém mais conceituado do que eu, porque há aqui pessoas, se calhar, com mais anos de marketing, marketing multinível do que eu. Eu tenho 2 dezenas de anos, um pouquinho mais mesmo, mas pode haver aqui quem tenha mais experiência ainda e eu gostava de ouvir realmente algumas pessoas que queiram colocar algumas perguntas ou fazer juntar aqui alguma, alguma coisa interessante à intervenção. A Aldina está a tentar falar ou ligou o seu micro sem querer? Então, não há quem queira intervir? Não há perguntas? Bem, ou o professor é muito bom ou os alunos são muito maus e não perceberam nada. Oh, Aldina, gostaria que fechasse o seu micro, se faz favor. Tem que encontrar aqui a Aldina para lhe fechar o micro, porque onde é que ela está? A Aldina, ela está a falar lá em casa acerca do jantar. Ora, pronto, já cortei o micro à Aldina. O docente é muito explícito, diz a Elsa. Ok, obrigado, Elsa. Mas mesmo assim gostava aí de ter um bocadinho de interatividade. Ok? Ou sou obrigado eu a puxar aqui por alguém? Olha, por exemplo, a puxar por alguém, puxa aqui pelo meu amigo António Vergas. António, vá lá. Anda lá, participa aí um bocadinho. Se é que me estás a ouvir, né? Se calhar já adormeceste aí nos Não, Estados não, Unidos. eu estava a ouvir, Ah, não mete lá a estava. tua Estou imagem. aqui, Ora, aí estás pá, tu. eu estou Olha, aqui, antes de mais, pá, parabéns pelo casamento, que estou ainda não aqui a tivemos beber por um aqui. chazinho. Ah, vocês vou-vos fazer inveja. É que, repara bem, estou a ver algo que Boa, ainda não tem, mas está boa. ótimo. Eu vou trazê-lo em outubro. Pronto, ok, e fantástico. Eh, Rui, é assim, poder-te ouvir é fantástico e eu acompanhei durante muitos anos da minha vida e o respeito que eu tenho por este homem, para mim é um sábio e sempre foi uma máquina a Obrigado. explicar e talvez por isso haja pouca gente a pôr mais dúvidas. Agora é assim, é, eu não sei o que é que tu queres que eu diga, mas que eu vou-te dizer que eu adoro escrever e eu estive aqui a escrever tudo, é? Porque mais vale um pequeno lápis, como a gente aprendeu, que uma memória de elefante, não é? Exatamente. E é nessas pequenas
dicas, e quando nós escrevemos, o nosso cérebro acompanha e fixa muito mais fácil. E as dicas é isto. E eu há bocado, quando o Rui falou do não, não é definitivo, eu lembro-me de uma, espero não ofender ninguém, mas ficou-me na memória que nunca mais me esqueci. Se o não fosse definitivo, todas as mulheres eram virgens. É E muito é bom. verdade. É, esta é uma das que a gente muitas vezes quebra o gelo e pede desculpa antecipadamente, porque pode ser mal interpretado de alguma forma, mas sim. E o não não é o momento, não é o local, não é porque é o desconhecido, e todas estas pequenas objeções que são colocadas muitas vezes vêm pelo desconhecimento, pelo medo. Nós somos seres humanos e temos medo, estamos sempre em alerta total. E o Rui pôs de uma forma tão simples como é que todos nós podemos quebrar essas objeções. E eu acho que se fosse aqui falar muito mais coisas, só ia confundir. E só tenho que dizer obrigado, obrigado, Rui, porque Obrigado, António. Obrigado, meu amigo. e Tchau, a Raima está tchau. aqui. Olá. Olá, olá. É verdade, nós estamos diretamente dos Estados Unidos, Exatamente. portanto, aqui são 5 da tarde, 5 e pouco. Ah, fantástico. Eu, Boa tarde. aqui são 23h17, aqui na França. Espetáculo. Ok. Olha, se me permites, vou chamar aqui outra pessoa que tem alguma experiência também de algum tempo de marketing multinível, que é a Helena Leonardo. Helena, podes falar um bocadinho? Perder nessa altura, muito para falar. É isso mesmo. Helena, aí vem ela. Alô, alô, boa noite. Apanhaste-me Boa noite. assim? Eu, Completamente desprevenida. eu gosto disso. Bem, boa noite. Rui, fantástico, não é? Na tua apresentação, as Obrigado. objeções realmente são essas, e tu explicaste de forma maravilhosa. É normal das pessoas não terem qualquer tipo de dúvida. E aquilo que eu posso dizer é quando nós sentimos a veracidade do produto, portanto, o produto vende-se pelos resultados que nós vemos, né? E nos nossos grupos temos resultados altamente impactantes. Então, às vezes é como o António estava a dizer, pode não ser o momento das pessoas, pode não ser o local, pode não estar no meio-dia, como o Paulo Alves diz, não é? A pessoa pode não estar no meio-dia. E nunca é para sempre. Mas diz-me uma coisa, tu gostavas que eu dissesse assim algo mais particular? Não, é assim, se tiveres algo mais particular para dizer acerca da tua experiência pessoal, porque não? Porque há sempre as chegas que podem ser dadas, como é óbvio, não é? Sim, então basicamente nós temos que mostrar o que é o produto. Nós falamos, há dias, eu posso dizer que há dias falo com 10 pessoas e ninguém quer nada porque não acreditam, ou às vezes pode ser a nossa própria energia que não esteja a conectar com a energia da pessoa que está a receber a informação. E há outros dias que nós falamos com 3 ou 4 pessoas e as 3 ou 4 pessoas querem. Portanto, um dia nunca é linear, não é? E daí Às a vezes até nossa. pode acontecer que fales com três pessoas e sim queiram. Sim, porque tem a ver com aquelas que já falámos dos dias anteriores, não é? Exatamente. E de repente parece que toda a gente quer. Pronto, e basicamente é mostrarmos o que nós temos em mãos e quando nós acreditamos naquilo que nós temos em mãos, então o impacto de quem está a receber também é muito diferente. Olha, eu concordo plenamente contigo e eu acho que muitas vezes no follow-up o problema muitas vezes é o nosso medo de abordar a pessoa, primeiro. Aliás, eu digo muitas vezes que nós somos a média ponderada das 5 pessoas com quem mais nos damos. E normalmente nós estabelecemos já limites para onde podemos ir. E muitas vezes vamos falar com pessoas, nós costumamos dizer que falamos normalmente com pessoas que estão ao nosso nível social, entre aspas, porque isso não existe, mas pronto, aquilo que nós consideramos o nosso nível social, equivalente ou abaixo. E dificilmente vamos acima. E é curioso porque, afinal, a classe médica, por exemplo, muitas vezes, bom, não vamos aqui dizer que toda a gente, mas há exceções de pessoas que realmente até estão abertas, e nós perdemos exatamente porque não falamos, porque temos medo.
E isto acontece também no follow-up, na follow-up do produto. Depois de termos colocado, nós temos medo, porque muitas vezes não temos ainda a certeza, e temos medo que a resposta do outro lado seja eventualmente menos positiva. Então, eu lembro-me de uma pessoa que fazia exatamente o follow-up muito bem e que dizia no princípio era muito complicado para ela, porque ela tinha o nome das pessoas a quem devia ligar no dia e ela ligava, mas na esperança que a pessoa não atendesse, porque tinha medo da resposta. Portanto, ela não tinha ainda a certeza absoluta, mas nós temos aqui realmente um produto e posso dizer que eu representei basicamente para representei duas empresas, ok? Esta é a segunda, mas conheci uma terceira, que foi a primeira exatamente que eu conheci, que me fez a abertura para o network marketing e que me realmente mostrou que havia outra coisa para além do caminho que eu conhecia, e isto já foi há praticamente 30 anos, ok? E que foi a Amway, e na altura até estava uma pessoa aqui na sala que neste momento já não está, que é o Silvio Fortunato, que estava a apresentar. Reparem numa coisa como a vida realmente é incrível, porque o Silvio Fortunato foi a primeira pessoa que eu ouvi a apresentar marketing multinível, não o conhecia pessoalmente, mas lembro exatamente de ele estar a apresentar. Mais tarde encontro na outra empresa que eu representei durante mais de 20 anos, e agora estamos juntos aqui na LifeWave. Mas o que é curioso é que nós temos um produto tão fantástico que é a primeira vez que eu estou num marketing multinível, no network marketing, onde eu não convido diretamente as pessoas, ou muito raramente o faço, para a oportunidade comercial. O que quero, acima de tudo, é que a pessoa experimente o produto, porque eu sei que o resto vai ser uma consequência. E isto acontece só em empresas que têm realmente um produto que é completamente fora da caixa. E este é o nosso caso, é um produto completamente fora da caixa e nós temos que ter essa noção. E quando falamos com as pessoas, como tu dizes, a nossa própria energia tem que estar sempre em alta, porque senão é melhor não falarmos. Se nós, por um momento, comprámos a ideia da vizinha que diz que isto não funcionava e se calhar fomos falar com a pessoa seguinte, se calhar um pouco retraídos, que nós não nos apercebemos, mas a pessoa com quem estamos a falar apercebe-se disso, a coisa não vai funcionar. Ou temos a energia em alta, ou então é melhor não falar. Ficamos em casa, fechadinhos, ok? Porque não vale a pena. Então vamos para casa, Rui, colocamos o Rui, 2 ou 3x39 para ter mais Rui, resultados. posso, Diz, António. posso só dar uma palavra e só para complementar um pouco isso que estás a dizer e não passar do tema. Lembras-te, possivelmente como eu, aquela frase que dizia, que era as leis de Morgan, em que dizia quem usa confia, quem confia convence, quem Exatamente. não usa não confia, logo quem não confia não convence. Exatamente, E é é um bocado matemática isto pura. que a gente vai ter que passar, porque o uso do produto é. Aqui nós falamos de produto, e eu acho que o uso deste produto e a facilidade que eu me uso e os resultados que ele está a ter e que nos traz de imediato é que nos expande a mente e expande o nosso negócio. O problema é que nós estamos a querer, muitas vezes, falar com 5 pessoas por dia, e o engraçado é que no dia seguinte falamos exatamente com as mesmas 5 pessoas. E estamos a ouvir não, e estamos a pensar, por que não? Mas por que não? E está alguém a gritar sim, sim, sim. E a gente se Exatamente. esquece desse pormenor. Então, aqui é um pouco isto. Nós temos que olhar onde é que está o sim. Porque a gente já sabe que as mulheres seriam todas virgens se o não fosse positivo. Então a gente vai ouvir não, mas cuidado, segue em frente, porque as 5 pessoas são 5 pessoas diferentes todos os dias. Vais voltar atrás quando ela disser, quando ela vai perceber exatamente um pouco como o Paulo Alves falou e estava tão entusiasmado, em que porque partilhou nas redes sociais e alguém que o seguiu e hoje, desde 2020 não falava e hoje disse, sim, eu estou aqui e eu quero iniciar. Esse sim há de vir. Então vamos falar com 5 pessoas diferentes todos os dias e o porque não, esquece, segue. É o não Eu, dele. eu- eu não sei se te lembras também do exercício que nós fazíamos, que era uma folha quadriculada de 10 por 50, Exatamente. onde nós dizíamos: olha, a cada não que metes uma cruzinha no quadrado, e quando tiveres as 500 vais ver que Mil. conseguiste, porque vais ouvir É, muito sim, nós, são saberes mais de quantos 20 e tal pontos. anos
são mais de 20 anos na mesma empresa, é uma verdade. Oh, Rui, eu estava As aqui a mesma lembrar-me também. escola. Sim, desculpa. Estava... Não tem problema. Estava aqui a Mirem. lembrar-me de uma objeção, porque estamos no tema das objeções, de um paciente que eu tive na segunda-feira, ou seja, ontem. E o que é que ele. Porque é que ele. Falta, muitas vezes as pessoas dizem não por falta de conhecimento, por falta de informação, nós enviamos os vídeos, mas na cabeça deles, como não está descrito, não é? Como um medicamento que vem lá todos os ingredientes, todos os princípios ativos, etc., faz muita confusão como é que nanómetros orgânicos, ou seja, material orgânico, dentro de um patch vai reativar umas células terminais. Ou seja, como é que algo tão simples vai fazer algo tão grandioso no nosso organismo? Então, muitas das vezes as pessoas dizem não é? Por falta de conhecimento. E como já estava aqui, não é? Descrito aqui algumas objeções, que existem poucos estudos de caso. Mas porquê que existem poucos estudos de caso? Porque verificou-se que 80 casos que foram estudados, todos revelaram resultados. Então, para que estar a gastar mais ou a estar a fazer mais estudos de caso se todos revelaram resultados? E é isto que David Smith diz, não é? E para as pessoas que estão habituadas a que haja centenas de estudos de caso, faz-lhes confusão como é que em poucos casos verificou-se resultados tão grandiosos. Sim, E é isto, é a falta de informação. mas agora temos milhões de casos. Mas na Agora altura, temos David milhões. Smith só teve 80. Pois, E são exatamente. estes que estão publicados, não é? Ana, querias dizer alguma coisa? Ana Silva. Não. Ok, tinhas o micro aberto, pensei que quiseste ter alguma coisa. Ok. Pronto, para terminar. Rui, posso Sim, intervir? sim, Elsa, força. Então é assim, boa noite, parabéns noite. pelo profissionalismo, pela didática Muito obrigado. e pela pedagogia na forma como apresenta as suas lives. Apresenta-se, por Principalmente favor, esta que eu acho. não me trates por você. Mas ainda não nos conhecemos pessoalmente, lá haverá um dia, e então Figueira da Foz, dia não é, 17 de agosto. não é falta de. É respeito, não me leva a mal. Ok. Então é assim, eu gostava só de falar num ponto também para que possamos ajudar-nos a compreender uma situação. Naturalmente, nunca pensei levar tantos não de pessoas que eu esperava que tivessem mais confiança, já que também não seja na minha simplicidade e honestidade com que me faço circular pela vida. Mas pronto, faz parte da vida, os não, e temos é que procurar os sims. No entanto, eu gostaria só de fazer uma reflexão que me tem sido posta em causa muitas vezes, que é, as pessoas têm entusiasmo quando nós falamos nos testemunhos, nos produtos, tentamos fazer a auscultação de ver o que é que as pessoas têm mais necessidade, mais sensibilidade, mais urgência em algumas situações de saúde. Há um certo envolvimento de interesse. Quando perguntam, então, e agora como é que eu adquiro o produto? Aí é que eu reparo que desmorona muito. Porquê? Porque as pessoas dizem onde é que eu vou comprar isto? E quando dizemos que é através da própria empresa que fazemos a aquisição do produto e não há intermediários, as pessoas muitas das vezes retorcem os olhos e é tipo, não, isto nem pensar, isto é multinível, depois é pirâmide. Eu disse, o que é que há na vida se tudo é pirâmide? Nós somos todos, fazemos parte de uma pirâmide. Socialmente, economicamente, profissionalmente, nós todos fazemos parte de uma pirâmide. Politicamente. E isto já é histórico, já a história ao longo dos séculos tem-nos vindo a demonstrar que, embora mudem as cores, mudem os dialetos, mas é uma pirâmide constante. Aquilo que se verifica, que eu mais verifico, é que as pessoas têm receio em tornarem-se, em inscrever-se numa página
e mandar vir o produto. E então há situações em que acabam por esmorecer. Claro que nós fazemos o que eu faço, o follow-up e pergunto, e as pessoas acabam como. E eu também já adotei a técnica de: olha, estou a incomodar, quero desculpar, não era essa a minha intenção, não quero pressionar. E depois, do outro lado, vem silêncio. Ora, é um obstáculo muito grande, é uma objeção muito grande quando as pessoas se fecham e não partilham, ou têm medo, ou então acham que, ou torcerem os olhos e fazerem aquela cara tipo: ui, isso não me meto nessa, isso não, uma pessoa acaba por ficar desarmada. Mesmo com tanto entusiasmo, com tanto testemunho, com os vídeos que nós mandamos, com as informações que mandamos, eles depois, se fosse numa farmácia a pagar 200 ou 300 euros, possivelmente até o adquiriam. É isto que eu queria dizer. Desculpe o tempo que tomei. Eu percebo perfeitamente isso, e realmente é ótimo ser levantada aqui essa questão, mas é claro que hoje em dia cada vez temos mais situações com compras online. E é claro que eu referi ainda há pouquinho na apresentação que fiz antes desta, que é a apresentação para as comunidades portuguesas, eu referi que normalmente eu começo cada vez mais a falar que quanto mais cedo começarmos a usar o X39, melhor. Porque uma das coisas que nós temos que ter a noção é que a partir da entrada na idade adulta começamos a perder a atividade das células estaminais. Ora, não é de uma boa decisão para a vida. É claro que, como diz o meu filho, não é fácil a gente realmente mostrar às pessoas essa parte da prevenção, mas se começarmos realmente a falar com gente mais jovem, não é preciso falar com teenagers. Estamos a falar, por exemplo, daquelas pessoas à volta dos 30, 40 anos, que estão à procura, muitas vezes, de preservar a saúde e estão à procura, muitas vezes, de ganhar mais dinheiro. E essa é verdadeiramente aquela área onde nós vamos ter os melhores resultados. Porque nas pessoas de idade podem ter muito bons resultados, mas eu digo muitas vezes, façam preferência por cliente do que por brand partner. Porquê? Porque as pessoas muitas vezes vão ver aquele investimento inicial, elas não vão ter interesse nenhum, provavelmente, ou muito poucas vão ter interesse em fazer duplicação. E se realmente o objetivo principal de fazer brand partners vai ser que as pessoas se dupliquem, se calhar vais ter ali pessoas que nunca serão independentes, vão estar constantemente a chatear. Eu também tenho, todos nós temos, se calhar. Pessoas que para fazer uma encomenda vão perguntar, ou seja, não adiantou de nada nós estarmos a fazer brand partner. Então, se calhar, aí vamos se calhar entrar por uma situação do género: ok, quero o produto de uma forma simples, eu vendo-lhe o produto. Eu vendo-lhe o produto, até inscrevo e pago e recebo depois. Não tem mal nenhum. Ela não precisa de saber que é através da internet, porque é muito complicado para ela, porque não quer meter o cartão. Eu também tenho disso. Não quero meter o cartão porque não confio em compras feitas pela internet e não sei o quê. Todos nós temos disso. Portanto, só temos que arranjar alternativas, porque a pessoa que diz que não, mas naquela dizer assim: não, porque se fosse numa farmácia até ia comprar, mas agora vendi dessa forma. Ouve, Elsa, quem está a perder é a pessoa que não está a usar. E nós temos de ter essa atitude. Tenho tanta pena por ti. Tenho tanta pena. Porque ias beneficiar imenso com a utilização do produto. Mas nem toda a gente o vai usar. Não! Isto é para todos, mas nem todos são para isto. E é essa noção que temos que ter e falar sempre com mais pessoas. Mais pessoas, e como dizia há bocadinho o António Vergas, e muito bem, muitas vezes as pessoas têm tendência para ir falar com as mesmas. E, e depois ficam cada vez mais com a noção que ninguém quer, porque já falaram com aquela pessoa 10 vezes e a resposta foi sempre não. Então vamos deixar de falar sempre com as mesmas pessoas e vamos utilizar a nossa lista, uma lista inteligente, uma lista onde nós colocamos as anotações ao lado, se já falámos, qual foi a resposta, se houve seguimento, se está marcado uma nova exposição. Portanto, fazer um trabalho profissional é aquilo que se exige de nós, é que sejamos profissionais. E ser profissional é controlar completamente aquilo que estamos a fazer, controlar, saber perfeitamente qual é
Eu posso-vos dizer que ainda ontem tive reunião de equipa e tenho pessoas ainda que já estão há mais de um mês e que ainda não sabem de cor o nome da sua loja. Ora, uma pessoa que investiu numa loja, por exemplo, uma loja física, que lhe custou 40 ou 50 ou 60 mil euros, acha que ela uma vez se vai esquecer do nome da loja? Não vai. Agora, a questão aqui é que o investimento é tão ridículo que muitas vezes a pessoa, lá está, é bom demais para ser verdade. Porque a pessoa vai achar que, afinal, fiz um investimento tão pequeno que também, se não der, não faz mal. E não faz para dar. A questão é essa, é que foi tão pequeno o investimento, foi tão ridículo, ela usou o produto, ok, não partilhou ou porque não quis ou porque as duas primeiras pessoas a quem falou disseram-lhe não e não, nem sequer falou com mais ninguém e a partir daí vai achar que isto com ela não resulta. Agora aquilo que eu costumo dizer às pessoas é, atenção, o produto é o mesmo para toda a gente. O plano de marketing é o mesmo para toda a gente. Se alguma coisa aqui está a falhar, és tu, porque é a única parte que não é controlada. Portanto, és tu, porque há muita gente neste momento a ter grandes resultados, quer com o produto, quer com o negócio. Portanto, se há aqui alguma coisa que varia, és tu. Portanto, ok? Bom, se mais ninguém quer intervir, acho que vamos dar por terminado aqui. Eu aconselho as pessoas a lerem. Oh, Está aqui um comentário. Eu aconselho as pessoas. Onde é que está? Ainda agora ouvi. Aconselho as pessoas a lerem GoPro. Tem muito boas dicas para quem nunca teve Está sendo contato com gravado. de implemento. Sim, olá Joaquim. Está a ser gravado, sim. Sim, o GoPro, aliás, eu peço-vos a todos, se querem realmente profissionalizar-se, comecem com o que está no Boards, que são as 7 habilidades do Eric Ward. Se vocês começarem a ouvir atentamente cada um daqueles vídeos, vocês vão ver que a vossa vida vai completamente transformar-se. Porque a formação que eu estou a dar aqui é a formação, praticamente é a formação dele. Tem um toque pessoal, tem, mas basicamente é muito tirado também da formação dele, que já era formações de outros mentores que eu tive, e eu tive a sorte realmente de ter mentores extraordinários, mesmo em termos de crescimento pessoal. O meu mentor principal, com quem tive a possibilidade, inclusivamente, de privar, e que tenho fotografias tiradas diretamente com ele, é Jim Rohn. E isso é algo que é de uma riqueza que não há dinheiro nenhum que pague. Portanto, vocês, principalmente aqueles mais novos que estão aqui, acreditem numa coisa: as pessoas que ficarem no marketing multinível no mínimo 5 anos vão-se aperceber que, quando comparado com pessoas que não estão no marketing multinível, vão perceber que cresceram 5 vezes mais rápido. Porque realmente isto é a vida de uma forma acelerada. O marketing multinível, se nós estivermos atentos às formações, se participarmos, se estivermos sempre nas apresentações, vamos realmente crescer muito mais do que qualquer pessoa lá fora. E vamos ter a capacidade de falar e a capacidade de argumentar e tudo mais, ok? Portanto, aquilo que eu vos desejo é que tenham muito sucesso, disponham daquilo em que eu vos possa ajudar. Eu estou sempre disponível para ajudar, desde que a minha profissão de enfermeiro o permita, porque também tenho o meu tempo muito ocupado, mas tento sempre ajudar as pessoas que me solicitam, ok? Pronto, se não há mais questões, eu vou fechar por aqui e agradecer-vos a vossa atenção e as vossas intervenções e até breve, ok? E não esqueçam, amanhã vamos ter então a nossa apresentação científica, que vai ser conduzida pela Cristina Húngaro e que terá na parte científica a minha presença e a presença da Margarida Quitério, peço desculpa, que vamos exatamente responder a algumas questões que vão ser levantadas pelas pessoas. Portanto, não percam amanhã, 21h30, sessão científica, ok? Então, por mim é tudo e até breve.